Para finalizar essa segunda fase da aplicação da pena, que são as circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, nós vamos adentrar agora no concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, ou seja, quando existe o reconhecimento de uma agravante e de uma atenuante. O que o juiz deve fazer? Em um crime, nós temos circunstâncias que agravam e nós temos circunstâncias que atenuam. Nesses casos, a regra geral é a regra da equivalência, ou seja, uma equivale à outra. O juiz ele acaba neutralizando uma. Então, se existe uma agravante e uma atenuante, a agravante neutraliza a atenuante. O juiz simplesmente na sentença vai vir a explicar essa neutralização e essa equivalência das circunstâncias. Por quê? Porque nós temos lá no início dito que as circunstâncias agravantes e atenuantes são de aplicação obrigatória, lembram? Então, quando há esse concurso, então a regra é a regra da equivalência, uma pela outra, e o juiz simplesmente menciona isso no momento da sentença. No entanto, a essa regra nós vamos encontrar uma exceção, e a exceção são aplicadas para as circunstâncias consideradas preponderantes, aquelas previstas no artigo 67 do Código Penal. Vamos ver o que diz o artigo 67 do Código Penal em relação a esse concurso de agentes? Vamos lá. O artigo 67 diz o seguinte: num concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como os tais as que resultem do motivo determinante do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Então, o que são essas circunstâncias preponderantes? As circunstâncias preponderantes são aquelas circunstâncias que se referem ao motivo do crime, à motivação do crime, à personalidade do agente e aquelas circunstâncias que se referem à reincidência. Então, todas aquelas circunstâncias que nós vimos no artigo 61, 62, 65, 66, as que se referem à relação à motivação, à personalidade do agente e à reincidência são consideradas circunstâncias preponderantes, que elas preponderam. Elas têm que ser avaliadas de uma forma mais cuidadosa e têm um valor maior, certo? Então, essas são circunstâncias preponderantes. Percebam que as circunstâncias preponderantes, elas são relacionadas, a natureza delas é subjetiva. Então, a personalidade da gente é subjetivo, a motivação do crime é extremamente subjetiva. Quem é que sabe dos meus motivos? Somente eu posso falar alguma coisa, a pessoa pode se convencer ou não dos meus motivos, mas quem sabe sou somente eu. Então, é extremamente subjetivo isso para o juiz, certo? Então, a natureza dela é subjetiva. E nós vamos perceber que a relação de todas essas circunstâncias não estão relacionadas ao fato criminoso, e sim ao agente. Então é por isso que ela é subjetiva, porque essas circunstâncias, tanto 61, 62, 65 e 66, que são consideradas preponderantes, motivo do crime, personalidade e reincidência, referem-se ao agente que está sendo acusado ou que está sendo condenado por uma prática delitiva, e não ao fato criminoso em si, certo? Por isso que ela é extremamente subjetiva. Então, essas circunstâncias preponderantes, motivação do crime. O que seria a motivação do crime? O motivo fútil, o motivo torpe, A personalidade do agente. O que nós poderíamos entender como personalidade do agente? Por exemplo, a confissão. A confissão ela é entendida como personalidade porque demonstra, a confissão, não só uma forma de solucionar o crime e ainda tu responder por aquela pena prevista no Código Penal. Ela é uma demonstração de uma boa personalidade, uma vez que tu quer pagar pelos teus erros. É assim que se entende a confissão, ela é relacionada a essa circunstância preponderante de personalidade. E a reincidência é novamente praticar uma conduta delitiva. Então, essas circunstâncias preponderantes, quando existe o concurso de uma circunstância agravante preponderante e uma atenuante preponderante, ela é uma exceção àquela regra de uma neutralizar a outra. Então, a exceção são estas circunstâncias. No entanto, por exemplo, se eu tiver uma reincidência no crime do Joãozinho, o Joãozinho é reincidente e ele confessou o crime, são duas circunstâncias preponderantes, uma agravante, a reincidência, e uma atenuante, confissão. Como é que o juiz vai utilizar isso? Como é que o juiz vai fazer isso? E aí vem uma grande discussão dentro do direito, certo? Nós temos posições diferentes no STF e no STJ. A gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, o STF, entende que não é possível a compensação de circunstâncias preponderantes, reincidência e confissão. Então a gente percebe que essas circunstâncias elas devem valer mais. Então, se existir
uma circunstância confissão e existir uma circunstância reincidência, uma não pode compensar a outra. Ou seja, se existe uma agravante, né, e uma atenuante, uma não compensa a outra. Vai se aumentar um pouquinho a pena em função da agravante da circunstância preponderante e atenuar um pouquinho a pena, né, em função das circunstâncias atenuantes. Um sexto? Não, um sexto é muito. É um pouquinho, um oitavo, um décimo, e aí o juiz vai vir a determinar. Ele tem essa liberdade de dizer quanto, né, mas vai aumentar um pouquinho ou vai diminuir um pouquinho, porque elas são consideradas preponderantes e o Supremo Tribunal Federal diz que uma não deve compensar a outra, certo? Isso tá, gente, num habeas corpus 111.454, certo? Depois a gente vai ver algumas decisões e ver como é que o STF ele vem argumentar essa questão de circunstâncias. Já o Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, ele vislumbra essa possibilidade de compensação, certo? Então nós temos a RESP, né, a 1154, 752, ainda no informativo 498, que ele dá essa possibilidade de compensação uma pela outra. Então eu coloquei para vocês, eu peço que vocês peguem um slide atualizado, que eu coloquei de uma forma mais explicativa, né? Se alguém já imprimiu os slides, procuram essa partezinha que eu coloquei algumas informações a mais para que isso fique bem claro. O que diz aí os recursos ordinários de habeas corpus penal, né? Fala o seguinte, né? Que circunstância, no caso de exame de agravantes e de reincidência, preponderante sobre atenuante e confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada uma pela outra. Então foi proibido essa compensação. Então nós temos aí ainda a terceira sessão do Tribunal de Justiça, no julgamento da RESP, essa que eu falei para vocês, né, a 1154 de 752 do Rio Grande do Sul, especificou o entendimento no sentido de que a agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea que envolvem personalidade do agente são igualmente preponderantes, razão pela qual há uma compensação pela outra. Então, o STF acha que a reincidência vale mais do que a questão da personalidade do agente. Então, se tiver um concurso, né, de circunstâncias agravantes, reincidência, e atenuantes, confissão, o STF diz que a reincidência deve prevalecer porque ela é mais importante. Então, sobe um pouquinho a pena, não o sexto, mas um pouquinho a pena. Já o STJ diz que as duas são preponderantes, então uma deve compensar a outra, certo? Não tendo uma valoração maior do que a outra. Então vocês vão ver que existem divergências dos tribunais realmente em relação a essa circunstância. O que é importante que a gente saiba? Que existem circunstâncias relacionadas ao agente que são consideradas preponderantes. Essas são motivos do crime, personalidade do agente e reincidência. Essas são valoradas mais. E para esses casos, dependendo do caso e dependendo ao entendimento do STF, do STJ, dependendo do entendimento dos tribunais, nós vamos ter posições diferentes em relação à compensação de uma pela outra, tá certo?